Pessoal, nós estamos num mundo onde as pessoas estão falando demais, não é? Falando até em áreas que não entende, que não são áreas delas, não é? Então, vamos ver aqui 3 sentenças sobre isso. A primeira sentença diz: quem lê apenas umas poucas receitas não pode entender de arte culinária. A segunda diz: quem ouve apenas o livro de um astrônomo não pode entender de astronomia. Ok? E a terceira diz: quem conhece apenas versículos bíblicos e ouve apenas o seu pastor a pregar, ou somente escuta o que a sua denominação diz, não pode conhecer o plano de Deus e muito menos o que a Bíblia diz. Ok? Perceberam aí? Então é isso que tem ocorrido no mundo. As pessoas quase não sabem nada e falam como se soubessem das coisas. Mas vamos em frente. Pessoal, na continuação deste vídeo que fala cegos guiando cegos, o que nós temos que nos lembrar agora é que a chave para o demônio ganhar o mundo todinho foi sempre fazer com que 2 pecados caminhassem juntos. 2 pecados. E quais são os 2 pecados? A presunção de um lado e a ignorância do outro. Ou o orgulho e a estupidez. Então, com esses 2 pecados sendo vividos e sendo pregados e sendo estimulados, você consegue fazer as massas, vamos dizer assim, caírem, as massas, vamos dizer assim, afundarem, né? Se destruírem. Porque se não houvesse a ignorância, se o pecado, digamos, fosse só o orgulho, fosse só a presunção, talvez o sujeito, para se sentir mais especial, né, para ter um lugar de destaque, ele até fosse um cara que fosse ler, aprender, estudar, fazer muitos cursos, né? Talvez até fosse, porque depois ele ia dizer: eu tenho tanto diploma, eu tenho tanto isso, eu li tantos livros, né? Então estava resolvido o negócio. Mas o diabo lança os 2 pecados ao mesmo tempo: o pecado do orgulho e o pecado da ignorância. Ou seja, o que é que ele conseguiu com isso, juntando os 2? Ele conseguiu fazer o sujeito, além de não estudar, ou seja, além de ele ficar burro, imbecil, não sabe das coisas, e ele ainda se orgulha disso. Ele ainda se orgulha. Ou seja, ele se acha alguma coisa, ele acha que tem algum valor intelectual, mesmo sem ter lido nada, mesmo sem ter aprendido, sem ter feito curso. Entendeu? Então a pior desgraça é essa, é juntar a ignorância com orgulho. Porque se for só orgulho, você vai ler, aprende, fica um cara inteligente e consegue uma performance boa, né, do ponto de vista intelectual. Né? Mas quando ele junta os 2, ignorância e orgulho, o sujeito então não vai aprender, não vai estudar, não faz curso nenhum e se acha que é sábio, tem muita sabedoria, conhece muita coisa. E o que nós estamos vendo no mundo de hoje é justamente isso. As pessoas não sabem porra nenhuma, as pessoas não estudam, são, como diz aí, né, na estatística que tem dentro do Brasil, somos talvez dos países mais analfabetos do mundo, tanto o analfabeto prático, direto, como o analfabeto funcional. Então nós somos dessa forma, mas você vai conversar, a maioria dá opinião sobre tudo, a maioria conversa sobre todo assunto, são verdadeiros mestres aos seus próprios olhos. Não é? Então, infelizmente, essa é a realidade, e quando nós nos lembramos que isso ataca diretamente a igreja, porque nós percebemos claramente que o membro da igreja não conhece praticamente nada de teologia, e de Bíblia também conhece pouco, né? Porque a Escritura Sagrada é muito complicada, exatamente por isso que existe a teologia para explicar a Bíblia, né? E por que tem que haver a teologia para explicar? Lembro daquele episódio lá, onde o eunuco, né? O eunuco da rainha Candace, ele vem andando numa carruagem e vem lendo um livro da Bíblia, se eu não me engano é o livro de Isaías. Aí o Espírito Santo manda Filipe ir até lá, a carruagem, para conversar com esse eunuco. E aí Filipe chega e pergunta: você está entendendo o que está lendo? O eunuco estava lendo a Escritura Sagrada, o Velho Testamento. Aí o Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Aí qual é a resposta do eunuco? Como vou entender se ninguém me explicar? Como vou entender se ninguém me explicar? Então essa resposta do eunuco mostra o quê? A importância de ter alguém para ensinar a Bíblia para nós. A importância de ter alguém. E que alguém é esse? São os livros, são os seminários, são os cursos, são os bacharelados, os mestrados, tudo que tem a ver com a teologia
e tem a ver com a Bíblia, tudo isso é que importa para que a pessoa conheça as coisas. Mas a maioria, talvez toda a cristandade, principalmente no lado evangélico, não fazem cursos, não fazem mestrado, não estudam Bíblia, não se aprofundam na teologia. Então são, vamos dizer assim, são crentinhos, né? Crentinhos, são evangélicozinhos que mal sabem de nada, ouviram ali 3, 4 palavras do pastor, conheceram ali a pregação de 3, 4 igrejinhas, e pronto, e acham que são tal, já sabem tudo, já conhecem a Bíblia toda, né? Acham inclusive que a Bíblia não tem mistério, não existe mistério, né? Quando está lá São Paulo dizendo claramente, eis o mistério da fé. O mistério da fé. A própria fé é um mistério. Então, se a própria fé é um mistério, e a Bíblia todinha, ela se baseia na fé, porque sem fé é impossível você conhecer o plano de salvação. Então, se a própria fé é um mistério, então todo o conjunto da revelação é um mistério. Ok? Então é isso. Cremos que aí ficou claro que a posição correta do cristão é estudar. E estudar muito. Se possível, fazer cursos. Porque sem isso, qualquer conversinha de Bíblia é entrar pelo ouvido e sair pelo outro. É conversa para boi dormir, como se diz. Ok? É isso. Fiquem com Deus.